cozinha a gente liga os ventiladores, tá? Não sei se já querem que ligue, qualquer coisa a gente já liga, tá? Muito bem, pontualmente vamos dar início a esse nosso encontro de formação, vamos fazer uma oração, ficar em pé nesse momento e acolhendo mais uma vez no nosso meio nosso querido Padre Stanley, lá da Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, que mesmo com a sua agenda um pouco atribulada, deu para ceder esse espaço para a gente, para esse momento tão importante de formação, abrindo ainda o nosso ano de 2023, dentro das nossas perspectivas, do nosso plano de pastoral, que é a formação. Aproveitem bem esse momento, porque ele é de grande valia. O Padre Stanley vai dizer a dinâmica, no finalzinho sempre tem quem escreve as perguntas e chega até ele tem um modo didático dele de explicar. É doutrina, que nós vamos aprender aqui a doutrina da nossa igreja, os sacramentos. Então, agradeço a todos que estão chegando, que vieram e que vão fazer esses 2 dias de encontro, de formação para o nosso enriquecimento espiritual, né, e a nossa formação também intelectual no conhecimento da nossa fé, da nossa doutrina. Bem-vindo, viu, Padre Stanley? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora dos Remédios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Stanley, agora com o Senhor. Boa noite. Para mim é uma alegria retornar aqui ao Mato Grosso do Sul, visitando o Ladário, Corumbá, junto ao Padre Fábio e ao Padre Jacinto, que eu conheci hoje. Ano passado não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas fomos apresentados oficialmente hoje, hoje mais cedo, na hora do almoço. E revê-los, tivemos o nosso primeiro contato ano passado, nas comunidades, onde eu tive a oportunidade de celebrar a Santa Missa no sábado e no domingo, e também a missa ao meio-dia aqui no nosso santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Obrigado ao Padre Fábio, ao Padre Jacinto, a Bete, a nossa coordenadora de pastoral paroquial, e em nome deles saúdo muito cordialmente a todos os agentes de pastoral que estão lotando aqui o nosso santuário, a matriz, neste momento de formação. Ano passado nós falamos sobre escatologia, os novíssimos, e hoje, para este ano, o tema selecionado, os sacramentos. Confesso de antemão que apresentar os 7 sacramentos em 2 noites é muito pouco tempo. Acredito que não será possível. Então nós vamos confiar a Nossa Senhora dos Remédios essa tarefa de tentar explicar e dar bases para a nossa doutrina católica, ela conseguir se fundamentar cada vez mais no coração de cada um de nós. Tudo bem assim? Tentaremos expor os sacramentos na medida que o tempo nos permite, e se caso não seja possível, ficará em aberto para outras ocasiões em que nós poderemos nos reencontrar.
se for da vontade de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar um dado que eu considero fundamental, primordial. São 7 os sacramentos oficiais da Igreja Católica, e dentre os quais o batismo é o primeiro. E um dado que nós temos que pontuar, considero indispensável, é que os sacramentos nascem do Calvário. Nós temos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que na cruz estabelece a nova e eterna aliança no seu sangue. E a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador necessário e eficaz, nós temos então os 7 canais, os 7 sinais sacramentais que brotam do coração de Jesus. E isto é fundamental. Sem isto não podemos dar início a esse pequeno curso sobre sacramentária genérica e tentar abordar alguns sacramentos específicos, como já dissemos, na medida do possível. E qual é a silhueta que a teologia sistemática nos oferece? Que os sacramentos são fruto do amor de Deus para a instituição da igreja e para que, por meio dos sacramentos, possa realizar a salvação da humanidade. Essa é a base, é o início. Sem esta argumentação, nós não poderemos ir adiante. Tudo bem até aqui? Os sacramentos brotam do Calvário, os sacramentos brotam da iniciativa livre de Deus de querer resgatar-nos, de querer salvar-nos, e que faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa doutrina, os sacramentos. Os sacramentos são a nossa vida, e vamos perceber durante esta primeira conferência e também a conferência de amanhã, quarta-feira. De pronto, tendo dito este preâmbulo, nós vamos hoje tentar expor alguma coisa sobre o grande sacramento do batismo. É o tema de agora. E nós vamos fazer a parte bíblica. Tudo quanto pretendo dizer nesta noite está baseado aqui nas Sagradas Escrituras como fonte e origem da doutrina católica a respeito do sacramento do batismo. Eu gostaria de propor a todos que pudéssemos fazer a pré-história do sacramento do batismo. O que é isso? O que é pré-história? Significa que, no que tange ao sacramento do batismo, existem promessas de Deus no Antigo Testamento de que chegaria um estágio tal de purificação em que a humanidade seria restaurada. Mas o que vai ser restaurado? O que encontra-se estragado. E aqui trata-se da pessoa humana com a sua alma criada à imagem e semelhança de Deus. E se nós vasculharmos generosamente os textos do Antigo Testamento, vamos encontrar dezenas de sinais prefigurativos em que Deus promete uma purificação toda. Porque ao longo da história da salvação, Deus vai fazendo alianças que promovem e realizam a salvação da humanidade em vistas de algo maior que Deus promete e que será realizado totalmente na pessoa, na missão e no envio do Espírito Santo por parte de Deus Pai e do Filho, que chega até nós por meio dos 7 sacramentos e primordialmente através do sacramento do batismo. Entre as histórias mais eloquentes que nós poderíamos detectar dos textos do Antigo Testamento, eu gostaria de citar o primeiro deles, que encontra-se aqui no 2º livro dos Reis, capítulo 5. Você pode tomar nota. Serão referências bastante importantes para aprofundamento a posteriori. Nós aqui queremos dar as bases, mas queremos, acima de tudo, que exista um despertar para apreender cada vez melhor da doutrina católica, aprendendo um pouco mais, a partir do que o Espírito Santo nos ensina, mas a partir daquilo que nós estudamos da própria doutrina. O que é que nós temos aqui? 2º livro de Reis, capítulo número 5. Nós temos a história de Naamã.
que era general, trabalhava para o rei de um país chamado Síria. E Naamã era um general leproso. Certa feita, diz a palavra de Deus, que Naamã havia feito uma incursão na Palestina e havia resgatado consigo uma menina israelita que passou a ser serva da esposa de Naamã. Naamã já completamente comprometido da lepra. E a menina teria dito: se meu amo fosse até o meu país, saberia que lá existe um profeta. E com certeza esse profeta, que é servo do Altíssimo, daria a cura total da lepra do meu amo, Naamã, o sírio. Naamã submeteu-se, empreendeu a viagem, levou ricos presentes. O profeta chama-se Eliseu, que era filho espiritual e discípulo do nosso pai Elias, que já havia desaparecido no carro de fogo, na sua assunção, já havia sido premiado por Deus e sumiu da história. E agora Eliseu recebeu a porção do espírito profético, e tudo que Deus havia prodigalizado em Elias agora realiza-se na pessoa mesma de Eliseu. Mas antes da chegada de Naamã, houve uma situação diplomática extremamente conturbadora. O rei da Síria empenhou-se no envio de Naamã, escrevendo uma missiva, uma carta diplomática. A carta foi enviada ao rei de Israel pelo rei da Síria. O portador chega até o palácio, faz a entrega da carta e o rei faz a leitura. E na carta o rei da Síria pedia ao rei de Israel que curasse Naamã de lepra. Então o rei de Israel fez aquele gesto bastante conhecido, inclusive agora sexta-feira santa, quando nós estivermos lendo a paixão de Jesus, nós vamos ver Anás e Caifás fazendo a mesma coisa. O rei de Israel rasgou as vestes na frente da comitiva, da embaixada, que veio trazendo aquele pedido diplomático de cura da lepra de Naamã. E o rei de Israel ficou perplexo. Por acaso eu sou um Deus para que esse outro venha aqui fazer um pedido tão esquisito, tão estranho, para que eu possa curar de uma lepra? Elias foi informado de que o rei de Israel havia ficado perplexo e disse: não se perturbe o teu coração, mande o general aqui para que ele saiba que existe um profeta em Israel. A questão era, o rei de Israel ficou temeroso de que o rei da Síria estava procurando um pretexto para começar uma guerra. Cure meu general de lepra, se não curar eu invado o país e começa a confusão. Era esse o temor que gritava no coração do rei de Israel a partir da carta que chegou. Mas nós estamos falando do sacramento do batismo, das prefigurações do grande sacramento do batismo presente já no Antigo Testamento como promessa de Deus. E assim Naamã chegou e foi requisitar o favor através de Eliseu. E Eliseu, dentro de casa, preste atenção aos detalhes, porque a sutileza do texto revela muito mais coisas do que o texto. E eu vou provar. Eliseu estava dentro de casa, não saiu para acolher Naamã, deu um comando lá de dentro. E o recado era: manda que o general vá ao Rio Jordão e lave-se 7 vezes. Imersões e emersões, imersões e emersões, 7 vezes. O general ficou estupefato, porque não foi tratado. Eliseu não foi cortês, não recebeu, não fez as honras da casa para receber um general, e ainda por cima, não só não se apresentou, mas ainda mandou que ele executasse uma ordem sem terem tido um encontro pessoal. E Naamã decidiu ir embora. Por acaso, os rios lá de Damasco
os rios do meu país não possuem água, inclusive com poder medicinal, que poderiam muito bem, se fosse para curar a minha doença, eu teria tomado banho lá. Vou embora. Os servos de Naamã disseram: mas se o profeta tivesse mandado o senhor fazer algo complicado, difícil, o senhor não executaria? E já que ele mandou algo tão simples, submeta-se. Então ele foi, tomou banho, 7 imersões, 7 emersões, e sua carne ficou limpa, como se nunca tivesse sido contagiado com a terrível doença da lepra. Vejam, Eliseu não saiu, assim como nós, quando somos lavados na pia batismal e recebemos a água batismal, a água nova, nós não precisamos ver materialmente o Espírito Santo, mas por obediência à palavra de Deus, nós recebemos os efeitos. Compreendeu? Isso não está explícito no texto, capítulo 5 de 2 Reis, mas foi o que de fato ocorreu. Naamã creu, Naamã submeteu-se e a cura o acompanhou à distância, porque para que Deus realize um milagre na nossa vida, além dos sinais sacramentais, que são materiais, que nos tocam, o óleo, a água, a imposição das mãos, como nós veremos ao longo do curso, com todos os 7 sacramentos, mas neste caso concreto, foi a palavra do profeta que sugere a Naamã que fosse banhar-se, ele acreditou, e sempre Deus, por meio dos seus sinais e das pessoas que são seus servos, realizou o favor na vida de Naamã e ele fica totalmente regenerado. Por essa razão, esse texto não é sem propósito, que ele está sendo apresentado hoje como uma prévia. Em que sentido? Uma prefiguração do que a água do batismo fará. Compreendem meu raciocínio, sim ou não? Está tranquilo até aqui? Naamã tomou banho no Rio Jordão, um banho apenas, mas por causa da palavra profética, por causa da submissão a Eliseu, ele ficou curado. Qual será o efeito produzido séculos depois, por causa do sacramento do batismo? Uma lepra muito mais devastadora será aniquilada da nossa carne, que é o pecado original. Por isso que esse texto cabe muito bem nesse contexto de sacramento do batismo. E aqui está o elemento primordial, que é o elemento água, que é o elemento fundamental, que faz parte essencial deste sacramento, que chama-se exatamente batismo, que é tomar banho, assim como o elemento água sempre esteve presente em todas as maiores manifestações de Deus, com as quais, pelas quais e através das quais Deus agia presente no mundo para a transformação da humanidade. Mas antes de tocarmos no elemento água, o que é que se encontra antes da chegada da água? O que é que sugere e o que é que exige para nós a manutenção e a limpeza através da água? Eu já dei a resposta. O que é que exige a utilização da água? Qual é a condição para que a água seja aplicada? Perfeito. Há a sujeira. A sujeira existe. Não é um dado apenas. É um fato. E contra fatos não há argumentos. Estou sujo. Necessito de uma purificação. Ou como a palavra batismo também sugere, uma iluminação. Aqui nós chegamos a um denominador comum. As pessoas que recorrem ao batismo ritual, que depois será elevado à categoria de sacramento, são pessoas que estão imperfeitas, são pessoas que estão sujas, são pessoas que necessitam de uma purificação e, consequentemente, de uma iluminação. E em quais águas nós seremos lavados e purificados? Qual foi o primeiro assunto que eu apresentei no início da conferência? A cruz.
Os 7 sacramentos estão intimamente interligados entre si e dependentes do Calvário. Tanto é verdade que o Gênesis, que inaugura o primeiro dos 73 livros dos 2 testamentos que compõem a Biblioteca Sagrada, o livro do Gênesis começa com as águas. O Espírito pairava sobre as águas, porque a terra era informe e caótica. Era o caos original. E que Espírito era esse que pairava sobre as águas? Só pode ser o Espírito Santo, em sinais prefigurativos, que seria manifestado e revelado totalmente com a Trindade, com a missão e com a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o elemento água já está desde o início das Sagradas Escrituras para incutir na doutrina e na fé do povo eleito, que Deus reuniria em igreja no futuro, que nós precisamos de uma purificação universal. E quais são os sinais mais evidentes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras com o movimento das águas? Primeiro, as águas do Gênesis, as águas da criação. Depois nós temos outras águas. Se avançarmos um pouquinho no livro do Gênesis, nós vamos encontrar o quê? Um senhor de idade chamado Noé, com a sua esposa, com os seus 3 filhos e com as suas 3 noras, 8 pessoas humanas. O que foi que houve na época do santo Noé? Deus procurou a humanidade outra vez. Caim já havia matado Abel. Adão e Eva possuíam um terceiro filho, Sete. Através deste povoaram a raça humana. O gênero humano desenvolve-se. O povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E na época de Noé, apenas o clã de Noé, 8 pessoas humanas, era um clã fiel a Deus, temente a Deus e praticante das normas que Deus havia estabelecido através de Adão e Eva e de Sete, porque Abel já havia sido assassinado por seu irmão. Deus faz amizade com Noé e estabelece um castigo universal. Várias semanas de chuva e Noé começa a construir um grande barco. Quantas pessoas eu falei aqui que compunha a família de Noé? 8 pessoas. Isso estava presente até na mobília da Igreja Católica. A pia batismal que havia nas igrejas no passado era uma figura geométrica chamada octógono. O que é um octógono? 8 lados iguais. Para fazer um paralelismo com o clã de Noé. Assim como no pós-dilúvio sobreviveram 8 pessoas humanas, porque enfrentaram as águas do dilúvio e conseguiram sobreviver e aterrissaram em chão firme e repovoaram o mundo por causa da fé e por causa da aliança que haviam feito com Deus, assim também quem adere a Cristo pelo batismo entra na grande barca da salvação chamada Igreja Católica. Entramos não mais na família de Noé, porque isso não nos diz respeito e não é interessante para nós. Mas agora nós entramos na família de Deus. Somos filhos no Filho Jesus. Vamos avançando, que ainda estamos no Antigo Testamento, e o ápice dessa pregação é chegar na revelação de Jesus e depois na missão da igreja com os apóstolos, e a igreja que continua sua missão de batizar e de transmissão da fé. Então, por esses sinais, o elemento da água predomina e se constitui de um elemento essencial e fundamental, assim como as águas da criação, assim como as águas do dilúvio, prefiguradas no evento de Noé e de sua família. Continuando, nós temos a travessia do Mar Vermelho, chefiados sob Moisés, o capitão. Depois de 430 anos escravos no Egito,
Deus fez uma incursão poderosa, castigou o Egito com as pragas, conseguiu a libertação do povo, e Moisés era o seu capitão. 600.000 homens, sem contar as mulheres, todos os rebanhos, bovino, caprino, ovino, saíram do Egito, e encontrando a primeira dificuldade, o Mar Vermelho. Só que a promessa de Deus estava no país de lá, além do Mar Vermelho, as terras que Deus havia prometido para que ele se estabelecesse estavam do lado de lá do Mar Vermelho. E empunhando o seu cajado, Moisés feriu a água, o mar abriu-se e o povo atravessou a pé enxuto. O povo atravessou o Mar Vermelho para quê? Para chegar à terra que Deus prometeu, para estabilizar-se politicamente, socialmente, economicamente, para receber a terra que Deus havia prometido, terra onde correm. Agora, o que significa para as Sagradas Escrituras essa expressão? Terra onde correm leite e mel. Toda a riqueza, toda a fartura, toda a abundância e outro elemento, toda a bonança. Mas quem é o bom pastor? De fato, que introduz o povo nessa terra perfeita, a que nós chamamos de Terra Santa. Quem é o novo Moisés? Quem é o novo capitão da igreja? Quem é que nos conduz com segurança, atravessando não o Mar Vermelho, mas o vale da sombra da morte, como diz o Salmo número 22. Quem é esta pessoa? Jesus, que na vigília pascal introduz o povo para que atravesse não o Mar Vermelho, mas agora o mar recebe outra titulação. O mar é o mar da morte. O bom pastor não é mais Moisés, que me leva para uma terra, para que eu possa ganhar um pedaço de terra, estabelecer meu clã e crescer economicamente. Jesus, levando-me consigo sobre o seu ombro, vai conduzir a minha vida e a minha alma para o céu. Mas antes que eu chegasse no céu, qual foi o reino de Deus que Jesus estabeleceu aqui na terra? Coisa que pouca gente fala hoje em dia e que muitos refutam e negam. Onde nós podemos ter certeza de encontrar esse reino de Deus aqui? Qual é a estrutura divina que está presente e a qual nós pertencemos pelo batismo? O nome completo só pode ser a Igreja Católica. Aqui nós temos os 7 sacramentos. Aqui nós temos uma estrutura que não é apenas humana, embora os componentes desta igreja e religião sejamos pessoas humanas, mas o Cristo que nos ajuda e nos faz, o Cristo que nos faz atravessar não mais o Mar Vermelho, mas o Mar da Morte, nos cerca de garantias de que nós receberemos a graça aqui. E os 7 sacramentos, cuja exposição nós pretendemos fazer aqui, é esta garantia, é este sinal, é este selo inamovível. É um sinal indelével. O sacramento do batismo nos deixa impressa na alma uma marca que não se extingue e não se apaga. Por isso estou usando essa palavra bonita do dicionário. Um selo inamovível. Não pode ser substituído e muito menos cancelado. E aquilo que é realizado aqui, quem homologou essa lei? Quem estabeleceu essa regra? Foi Jesus. Mas Jesus é o quê? É Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, humanado no ventre puríssimo da sempre Virgem Maria, que estabeleceu uma igreja e fez da igreja que ela realize o trabalho do reino de Deus aqui. Se eu perder essa referência de igreja como reino de Deus, eu vou me apegar a quê? Qual é a carta na manga que a teologia da libertação utiliza? Escraviza e reduz os católicos a quase nada. O que é que a teologia da libertação ensina?
Qual é o único poder que nós temos? A política. Mas a doutrina católica não pensa dessa modalidade. A Igreja Católica olha para o reino de Deus, que ela traz, que ela atualiza, que ela concretiza e que ela faz avançar neste mundo. Papa Bento XVI, por exemplo, tem uma frase muito bonita. Eu acho que eu falei essa frase ano passado, quando eu estive aqui, dando curso sobre escatologia. Bento XVI afirmava que a missão precípua, talvez a palavra soe esquisita, precípua, o que é essa palavra? O que é missão precípua? É a missão mais importante. A missão precípua da igreja é impedir o crescimento do inferno aqui na terra. Do inferno. Quem falou isso? O erudito, o intelectual, o Papa Bento XVI Magno. Então nós temos que baixar a cabeça. Temos que entender e compreender o que ele quis dizer com esta frase. Se a igreja é o reino de Deus, qual é a missão da Igreja Católica? É a mesma de Jesus. E qual é a missão de Jesus? Resgatar-nos de uma pessoa diabólica, do Satanás. E é por isso que o batismo é essencial, e é por isso que o batismo é fundamental, e é por isso que o batismo é indispensável. Pelo batismo nós introduzimos a vida sobrenatural na alma de uma pessoa. Portanto, já vou dar aqui um pulo, já vou falar em pastoral. Uma igreja que não encare mais a missão como movimento de resgate, de conversão e de trazer as pessoas para tomar o banho do batismo, aderir a Jesus e dar para elas o que de melhor a igreja tem para oferecer, que é a salvação, esses membros da igreja estão, no mínimo, equivocados. Esses membros da igreja, se não o fazem com esse empenho, com essa determinação, cumprem mal o seu ofício, porque vão conseguir fazer a igreja virar uma ONG. A igreja serviria para todos os papéis sociais, menos para salvar a alma, menos para dar o alimento sólido, menos para aquilo para qual ela existe e foi criada por Jesus, para a transmissão da fé. E sejamos corajosos e audaciosos. Parece, estou sendo muito generoso, parece que em muitos âmbitos, eclesiásticos, a transmissão da fé não é a coisa mais relevante e mais importante. Nós nos reunimos com muita garra e com muito envolvimento para outras promoções, para outros engajamentos, mas a promoção da fé fica muito aquém. Estou dizendo alguma bobagem? Eu acredito que não. De tal sorte que o elemento água, que é prioritário e primário para o sacramento do batismo, é um dos componentes do mundo em sinais pré-figurativos, através dos quais Jesus já desejava fazer a grande purificação do cosmos. Portanto, é uma purificação cósmica, mas principalmente o microcosmos, que sou eu, que é você, que somos nós. Embora nós sejamos o micro do macro, que é o universo, com as suas várias galáxias, com seus inúmeros planetas, diferentemente das outras coisas criadas, nós temos uma alma imortal e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Cristo veio exatamente para nos oferecer gratuitamente a salvação por meio da sua morte redentora, do seu sangue que jorrou abundantemente na cruz e consequentemente a sua vitória com a sua ressurreição. Água na criação, o dilúvio na época de Noé, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Jesus, ao ser batizado no Jordão, introduz-nos consigo. Se eu estou afirmando que as pessoas que vão ao batismo são pessoas que estão precisando de purificação, que o batismo é um banho oferecido aos pecadores para que eles sejam regenerados,
eu vou antecipar para vocês um questionamento que com certeza depois chegaria aqui na mesa nos papeizinhos. Então, por que Jesus foi batizado? As águas que estão presentes na travessia do Jordão, travessia realizada pelo próprio Jesus, simbolizada também em sinais prefigurativos por outros momentos na história de Israel. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é uma pessoa humana. Errado! Jesus é homem, mas é pessoa divina. O eu profundo que está na alma criada, a alma de Jesus foi criada por Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, não tem alma, é puro espírito, é Deus. Mas ao se encarnar para viver com um corpo de homem, ele recebeu uma alma criada por Deus. E a partir desse momento que Deus se fez homem, São Paulo vai utilizar uma palavra específica na teologia, chamada kenosis, que traduzindo para o nosso idioma, a língua portuguesa, nós poderíamos traduzir por esvaziamento. Deus esvaziou-se da sua glória, saiu da sua glória, estamos falando em metáforas. Jesus apareceu aqui em Belém, viveu conosco mais ou menos 3 décadas, um pouco mais, mas nunca deixou a glória, porque Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas ao viver entre nós e ao conviver conosco, privou-se momentaneamente de receber as honras que os serafins lhe prestam, as homenagens que os querubins lhe tributam e todos os serviços que os anjos prestam a Deus nos 9 coros angélicos no céu. Isso é um esvaziamento. Jesus sente sono, Jesus sentir sede, Jesus sentir fome. Isso é um esvaziamento completo ou parcial da divindade. Mas no momento em que João Batista estava realizando os batismos no Rio Jordão, quem eram as pessoas que procuravam o Batista para pedir para serem batizados? Qual era a lista que estava lá na mesinha? Estou brincando. Quais eram as listas de nomes que continham ali na escrivaninha de João Batista? Os pecadores. E nosso Senhor entrou na fila. Não porque fosse um, mas por causa de 2 conceitos básicos e elementares. Se Ele é a segunda pessoa da Trindade e Ele está esvaziado ou se esvaziando, o batismo é componente essencial para demonstrar o seu esvaziamento, porque de propósito Ele se faz passar por um pecador em solidariedade aos verdadeiros pecadores, para que com a sua humildade Ele pudesse resgatar-nos. Essa é a primeira resposta da questão. Mas qual é a segunda parte dessa questão prioritária, importantíssima? Temos que ir para Isaías 53, leitura que será feita na Sexta-feira Santa. Ele carregou sobre si as nossas culpas. Quando Deus Pai olha para Jesus no Calvário, nas 14 estações, carregando a cruz, na estação 12 morrendo, na estação 13 sendo descido da cruz, na estação 14 sendo sepultado, o que é que Deus Pai vê? A justiça sendo realizada, a justiça que não pode ser abreviada. Para um delito, uma punição, mas para o máximo delito, a máxima punição. Deus morre. Por suas chagas as nossas foram curadas, dirá São Pedro. São Pedro também foi covarde, porque traiu nosso Senhor dizendo mentiras no palácio de Anás. Mas depois da paixão de Jesus, depois da sua ressurreição,
e depois do envio do Espírito Santo, e depois do envio missionário, ide pelo mundo, batizai e fazei discípulos, Pedro não vai mais se comportar como antes da paixão. Leiam a carta que ele escreveu, que está aqui no Novo Testamento, um dos 27 livros do Novo Testamento. Pedro vai dizer: Cristo sofreu e nós devemos imitá-lo, sigamos os seus passos. Mudou. Depois da ressurreição, depois que Pedro recebe o papado, depois que Pedro recebe o poder das chaves, depois que Pedro recebe o Espírito Santo, agora Pedro começa a ser discípulo, porque o discipulado passa pelo seguimento. E isso está previsto no batizado de Jesus no Jordão, com água. E quando João Batista estremece, porque houve naquela ocasião uma das maiores teofanias, quais foram os sinais? Alguém poderia dizê-lo? 2. Poderíamos aduzir um terceiro. Isaías 45, versículo número 8, diz assim: céus, rasgai-vos, que desça orvalho do céu, que brote o justo esperado. Esse versículo de Isaías 45 é o capítulo, 8 o versículo, aplica-se ao batismo de Jesus. Os céus se rasgaram de fora a fora e aconteceu uma grande teofania. A terceira pessoa da Trindade manifestou-se em forma material de uma pomba, assim como no Gênesis, nas águas primitivas, assim como Noé abria uma portinhola da arca e lançava a pomba sobrevoava a área e voltava sem nada, não tinha terra firme, estava tudo tomado pelas águas. Se eu não me engano, foi na terceira tentativa, solta a pomba mais uma vez, e ela retorna trazendo no biquinho um ramo de galho, um galho de árvore. Sinal de que as águas estavam baixando e já se podia vislumbrar a terra firme. A aliança foi estabelecida com a água, através de Noé, e agora em Jesus, no Jordão, em vistas do que vai ser realizado no cenáculo, na última ceia, na quinta, e na sexta-feira, na sua morte no Calvário. A nova e eterna aliança que será feita na sexta, mas que foi preparada por todos os mistérios que dizem respeito a Jesus. E no batismo de maneira especial. Isaías 45, 8, os céus se rasgaram, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, paira sobre Jesus, assim como no Gênesis foi feita a criação. Agora no batismo de Jesus, olha que frase espetacular. No batismo de Jesus, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus está provendo o mundo de uma criação nova. É isto que ocorre em nossa alma no dia em que nós somos batizados. A nova criação de Deus é imputada para nós por causa do que Jesus falou e fez. E nós agora, embora continuemos aqui, como dirá São Paulo, nós não somos daqui. Primeiro, porque a Igreja Católica não é uma instituição humana, é o reino de Deus que oferece para nós força, sacramentos e garantias. A liturgia diz: a igreja é casa de Deus e porta do céu. Quem negar isto não é católico. Pronto, é simples assim. A Igreja Católica é a casa de Deus neste mundo. Fora dela não há salvação. Diz a igreja de sempre. Casa de Deus onde nós recebemos todo o auxílio da graça e simultaneamente a porta do céu, porque não há uma desvinculação. Quem é batizado na Santa Igreja, depois que passar deste mundo, já sabe para onde vai. Por favor, na missa de corpo presente, quando você vier sepultar a sua mãe, quando você vier na missa do 30º dia subir aqui para fazer o discurso, não diga aquela frase horrível:
mamãe, onde você estiver, que eu não sei onde é que está. Que estupidez! Eu sou católico, eu sei para onde se vai, porque só existem duas opções, ou o céu ou o inferno. Se eu vivi de modo condigno, se eu fui de Jesus, se eu procurei testemunhar a fé, e se eu me ocupei de transmitir a fé com autenticidade, com força, com energia, e empenhei toda a minha vida por causa disso, só tem um lugar, é o céu. Eu sei que é lá, porque a Igreja Católica é a casa de Deus para os peregrinos que estamos aqui passando uma temporada, que queremos ser discípulos de Jesus e queremos sustentar a nossa fé e transmiti-la, mas simultaneamente esta mesma igreja, cuja identidade é ser de Jesus, ser-lhe submissa como serva, mas fundamentalmente como esposa, e já que a igreja é a esposa, é uma esposa cheia de filhos. E é no batismo, a cada domingo, que essa esposa, sempre grávida, gera e regenera. E quando chega na vigília pascal, além de batizar os catecúmenos, o bispo na catedral ainda pega a água benta que ele benzeu, batiza os catecúmenos, e o que é que ele faz em sequência? A aspersão. Você já é batizado, você já é crismado, e na noite mais importante do ano, a solene vigília pascal, aquela água santa que acabou de ser confeccionada pelo poder do bispo, você agora está se lavando com a água santa, a água nova, porque a noite pascal é a noite em que tudo se faz novo. O fogo é novo, o círio pascal é de abelha virgem, que traz o fogo novo, a água nova, a Eucaristia nova. E as pessoas, nós, que já somos novos pelo batismo, nos renovamos, nos rejuvenescemos, por causa da água santa que é aspergida sobre nós. De tal maneira que o batismo de Jesus no Jordão é um divisor de águas, literalmente. Jesus atravessa o Jordão para introduzir-nos no céu. Eu sou católico e eu tenho convicção que depois de militar, depois de virar um militante na Igreja Católica, o que está reservado para mim é apenas o céu. Se por alguma desgraça eu vier a me prejudicar e ir para o extremo oposto, não é uma falta, não é uma ausência do poder em Jesus, mas é uma deficiência pessoal. E qual é a condição para que nós pequemos? O que é que justifica o pecado? É a negação do meu batismo? É a ruptura com a fé, a partir do momento em que eu não faço adesão a Jesus, porque na liturgia do sacramento do batismo, nós fazemos as promessas batismais virados para Deus, dando as costas para o demônio. A renovação das promessas batismais é uma adesão toda a Jesus, já que batismo também pode ser chamado de iluminação. Eu faço a minha adesão a Jesus, a fim de que Ele me ilumine. E quem é iluminado? Quem é iluminado? Quem sai das trevas. É simples. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. É liturgia batismal, é essência, é a parte católica da Igreja de Deus, a ruptura com as trevas, nas quais eu estava imerso, nas quais eu estava envolvido, por causa de ainda não ter sido batizado. E é por isso que o elemento água está sempre presente em todos os movimentos prefigurativos pelos quais Deus deseja mostrar aquilo que daria. Tudo isso em previsão da morte de Jesus. Qual foi o primeiro assunto que eu abordei? Os 7 sacramentos brotam da cruz, no Calvário. Portanto, o batismo como sacramento foi instituído por Jesus quando? Após sua ressurreição. É claro. O mandato está em Mateus 28.
E é por causa do Espírito que desceu em Pentecostes. O batismo de João Batista, ele era... Como é que nós podemos definir? Que com certeza essa pergunta retornaria. O batismo de João não era essencial, era provisório. Por quê? Era um pedido de perdão feito a Deus, mas o batismo de João não podia promover um ato fundamental do batismo, sacramento católico. Afinal de contas, agora sou eu que estou fazendo perguntas a vocês, eu estou sendo provocativo. O que é que o batismo como sacramento deve realizar em nós, a partir de nossa alma? O que, Beth? Certo. Mas eu quero outra palavra, que é clássica, no Novo Testamento, que inclusive nós aprendemos essa palavra em grego. Inclusive aportuguesamos essa palavra. Começa com M, primeira sílaba, metanoia, conversão. Mas que tipo de conversão? Mudança radical de vida. Isso João Batista nunca poderia fazer. Era um período propedêutico, era um estágio provisório. Agora eu vou fazer outra pergunta mais preliminar. Qual o motivo de João Batista ter entrado na história da salvação? Por que esse fenômeno chamado João Batista, que segundo alguns, foi um movimento mais popular até do que o de Jesus? Impressionante. Alguns exegetas e teólogos vão por essa linha. João Batista foi um agitador tão forte, tão inusual, tão extraordinário, que chamou a atenção do país inteiro e até dos países limítrofes. Mas qual foi a razão do Novo Testamento ter dedicado tanto assunto para João Batista? Alguém aqui arrisca uma resposta que seja pelo menos plausível? Basta ler os evangelhos. O Messias está chegando. Todos os profetas falam dele. Miqueias, Naum, Joel, Abacuque, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Alguns, como Isaías, falam do Messias faz 800 anos. Mas agora, na época de João Batista, parece que a chegada do Messias é iminente. E quando o clima está grave, nós temos que tomar medidas graves. Quando eu não sei quando é que vai acontecer o castigo, eu posso me dar o luxo de medidas terapêuticas. Não, vamos fazer um tratamento paliativo. Mas agora não. A coisa está se agravando. Os sinais dos tempos anunciam o Salvador que nós ansiosamente aguardamos a nossa vida inteira, inclusive a nossa geração, Zacarias, Isabel, João Batista, todos aguardamos até o presente momento. Então João Batista não se contém. É necessária a metanoia, porque ele está às portas. E ele vai usar uma palavra de Isaías: o machado já está perto da árvore para derrubar, e o que não estiver dando frutos será jogado ao fogo, e o que está dando fruto vai ser podado para que dê mais fruto ainda. Aparece Jesus. O batismo era necessário ser feito por João Batista para convidar as pessoas para uma mudança provisória, em vistas posteriormente de uma mudança permanente e completa. E qual é a razão? Qual é a justificativa? João Batista batiza só com água. Jesus batizará com o diametralmente oposto. Ali era só água, mas agora não.
A pessoa que é batizada na Igreja Católica, que recebe o batismo sacramento, vai receber Deus na sua alma e Deus vai ficar alojado e instalado na alma. É totalmente diferente. Qual é o problema que nós enfrentamos na pastoral nesse terceiro milênio cristão? As pessoas que frequentam nossas liturgias, elas têm tudo, mas não têm mais fé. Elas vêm aos sacramentos por tradição, com T minúsculo. E se você tem uma pergunta no ritual, preste atenção se você é da pastoral do batismo. O bispo, o padre ou o diácono, ou até um leigo. Vários lugares por aí tem um ministério leigo para batizar e até para assistir casamentos. Tem uma parte do ritual em que é feita a seguinte pergunta: o que pedis a Igreja de Deus para seu filho? Se você deixar a resposta livre, vai sair cada maluquice, vai sair cada doidice. Vão sair algumas coisas bonitas. Por exemplo, eu vim pedir saúde. Aqui não é hospital não, minha senhora. Vá fazer um plano de saúde e pague a mensalidade, porque quando seu filho adoecer, ele tem que ter direito a um plano de saúde que seja de boa categoria. Mas aqui não é saúde que a senhora veio pedir. A resposta hoje qual é? Que pedis à Igreja de Deus para o seu filho? Batismo. Mas antes não era o batismo. Alguém falou? Que pedis à Igreja de Deus? A fé. Vem buscar aqui na igreja, a casa de Deus, a fé, porque este é o maior bem necessário para me conduzir neste mundo. A Bíblia está cheia e São Paulo vai repetir o que já estava no Antigo Testamento. Quem sabe a frase complete: o justo vive da fé. Se eu não tenho a fé, se eu não me nutro da fé, se a fé não me alimentar, se a fé não me robustecer, se a fé não me aprimorar, se a fé não me aprovar, se a fé não me acompanhar, qualquer um de nós pode cair. O bispo pode cair se faltar a fé, sim ou não? O Papa de Roma pode cair se ele errar em alguma questão de fé, sim ou não? Também. Até os anjos caem, também, porque o anjo não precisa ter fé. Anjo tem fé? Claro que não. Anjo não precisa. A fé é um arsenal que eu uso aqui, para que eu possa racionalmente argumentar, estudar, aprofundar e me aprimorar. Os anjos são criaturas perfeitas, eles têm o conhecimento mais claro, evidente. Quando Deus dá uma ordem, o anjo já conhece imediatamente o que Deus está querendo e ele já parte para a execução. O ser humano não. Deus requisita que nós façamos uma coisa, o que é que a gente pede? Me dê um tempo para pensar. Me dá um tempo, eu vou pensar, vou raciocinar, vou calcular, vou medir, vou calcular se eu posso, eu vou conseguir. O anjo não precisa dessas técnicas, nem da matemática. Ele adere, ele faz, ele realiza. Mas quando nós somos batizados, a vida de Deus começa a agir na minha alma, e assim como para o ser humano ser, para que o ser humano possa nascer, ele tem os estágios preliminares de 9 meses na gestação, assim também ocorre no batismo de maneira sobrenatural. Fui batizado para quê? Para me tornar de fato um filho de Deus, como respondeu a Beth. Mas como eu vou me tornando filho de Deus? Me alimentando todos os dias da palavra, me alimentando da Eucaristia, me nutrindo da oração e tendo uma vida sobrenatural. E a grande questão que vai ficar no final da noite, eu já vou antecipar, era a última coisa que eu iria falar, mas eu gostaria de me antecipar. Qual é a grande problemática da Igreja Católica, inclusive nos tempos modernos? Nós batizamos muitas pessoas, mas essas pessoas, na prática, não se tornaram de Deus. Eles são, objetivamente são, mas na prática é como se não fossem. Eles não têm vida sobrenatural, não estão preocupados com a espiritualidade, estão apenas, como diz o livro do Eclesiastes,
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Coma e beba, porque logo depois você vai morrer. São materialistas ao extremo. São pessoas altamente doentes que fizeram um cálculo errado. Começaram primeiro a admitir como hipótese, depois aderiram como se fosse uma certeza. A vida é apenas isto. E nós, católicos, pela doutrina sabemos, isto é uma das fases, mas a vida verdadeira é a vida eterna, é a vida sobrenatural. E a nossa salvação ou a nossa danação eternas dependerão das escolhas que fizermos com as suas legítimas consequências. É lógico, tudo que eu faço, eu tenho que aderir, inclusive às consequências, porque elas são evidentes e eu não posso modificá-las, apenas aceitá-las. E é por isso que o batismo de João não podia realizar isto, porque era apenas um convite para que as pessoas começassem a mudar, porque o Messias está para chegar. E agora que o Messias chegou, depois que passou pela cruz, depois que subiu para o céu na ascensão, ressuscitado, agora ele diz: toda a autoridade me foi dada. Preste atenção, esse texto para nós é fundamental. Mateus 28, finalzinho do Evangelho de São Mateus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo, ele tem todo o poder, toda a autoridade de conferir a graça pelos sacramentos e pela oração, para que um dia nós possamos entrar na glória, que é uma distinção. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos necessidade da graça de Deus, mas a glória para a qual nós queremos ser admitidos é depois da morte. Quem são as pessoas que entram na glória? As pessoas que sempre se mantiveram cheias de graça. E quem estiver sem a graça santificante recebida de graça no batismo, graça dada. E a outra graça que vai sendo acrescentada pelos méritos, pela intercessão de Nossa Senhora, pelas orações, pelas indulgências, que vai sendo acrescentada na minha alma. Se por alguma desgraça eu cometer o pecado mortal e sair da graça de Deus, eu volto à amizade com Deus pela minha vida sobrenatural. Portanto, dizei aos que estão nas trevas: saí. E eu estou pregando hoje sobre o batismo de propósito no tempo da quaresma, porque inclusive de maneira pedagógica a igreja não batizaria durante todas as semanas da quaresma, para evidenciar o batismo na vigília pascal e nos domingos pascais, porque agora nós estamos no catecumenato. Você vai receber o credo, vai receber o Pai Nosso, vai receber os mandamentos em cada domingo da quaresma, para que você possa se nutrir da fé. Santo Agostinho, referência a Nossa Senhora Imaculada Conceição, Virgem perpétua, assunta ao céu com o corpo e a alma. Diz Santo Agostinho: Maria, antes de conceber o Filho de Deus no seu ventre, já o havia concebido no seu coração. Se esse processo aconteceu, inclusive com a Santa Mãe de Deus, o que diremos de nós que somos grandes pecadores? Cremos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, cremos e aceitamos como nosso único necessário Salvador. E por que razão não estou preocupado em crescer na intimidade com Deus? Por que não preocupar-me neste tempo extraordinário da quaresma de nutrir uma amizade profunda com Ele através da graça? E quais são os recursos que a igreja disponibiliza para que a graça chegue até mim, inundando a minha alma? Em primeiro lugar, os 7 sacramentos. Na minha pastoral, na minha paróquia, qual é a prioridade? Qual é o primeiro mapeamento que eu devo fazer na minha paróquia? Eu quero saber quais são as famílias que não têm água encanada. Isto é prioridade na minha paróquia. Eu quero saber quem não tem vaso sanitário na sua casa.
Eu quero saber quem não está conseguindo pagar a conta da luz ou da água. Isto é a prioridade da Igreja Católica? Se Jesus fundou a igreja e quis os 7 sacramentos como eles estão estabelecidos, e se nós fizermos um raciocínio simples, vamos aqui nos dedos, na ordem correta: batismo, crisma antes da Eucaristia, crisma antes da Eucaristia, os 3 sacramentos de iniciação cristã, depois confissão, unção dos enfermos, sacramento do matrimônio, sacramento da ordem. Se nós puséssemos aqui um desenho acima da minha cabeça de maneira perpendicular ou de maneira circular, nós colocaríamos o ser humano aqui, interligado com os 7 sacramentos. O que faz a graça de Jesus através da Igreja Católica na vida de uma pessoa? Respondam para mim. Com esses 7 sacramentos, o que é que a igreja faz comigo? O que é que a igreja promove para nós? O que é que os 7 sacramentos fazem conosco? Nos acompanham em cada fase da vida, vai nos fornecendo o que é fundamental e essencial. Se você, como católico, negar para alguma pessoa a graça sacramental e quiser apresentar um paliativo, mandando ele ir para uma reunião, mandando ele procurar emprego, ou até oferecendo emprego na paróquia, mas a paróquia vai chegar um tempo que o financeiro vai quebrar, porque nós não podemos contratar muitas pessoas. Certas paróquias com 7 funcionários, ela já quebra. É impossível, com a previdência social que nós temos, manter tantos empregados com carteira assinada. E a Igreja Católica sempre é um excelente modelo de tributos, de salários e de participação no que diz respeito à previdência social. Isso não é o mais fundamental. Nós vamos à igreja buscar a graça que Deus nos oferece pelos sacramentos. Reflita bem, qual foi o momento da tua vida que toda vez que você recebeu um benefício de Deus, estava presente a Igreja Católica representada na figura de um padre? O batismo, a crisma, a missa, o perdão dos pecados, a unção dos enfermos, desde o berço até o cemitério, quem vai te acompanhar? A Santa Igreja Católica. A graça, em todos os níveis e em todas as etapas, que em qualquer fase da vida você tem que se ajoelhar para pedir absolvição na confissão. E quando você está extremamente debilitado, você pede à igreja a extrema unção, a última unção, para que você possa receber um auxílio poderoso diretamente na alma, muito embora o óleo esteja tocando o corpo, porque é próprio e específico dos sacramentos que eles toquem também a minha matéria. Você vai ser batizado, qual é o elemento que vai ser jogado em cima da cabeça? Água. Você vai ser crismado, o que é que vai ser utilizado? O óleo. Você vai receber a absolvição, o padre põe a mão sobre a tua cabeça. Você vai receber o sacramento do matrimônio, o padre toca a mão dos noivos, ou impõe a mão na hora da bênção nupcial, na ordenação do diácono, do padre e do bispo, a imposição das mãos que remonta ao tempo apostólico. E na missa, o pão consagrado. Em todos os momentos a igreja, como mãe e mestra, acompanha seus filhos para que eles nunca fiquem desassistidos e nunca sejam desamparados. Eu gostaria, sinceramente, do fundo do meu coração, que ao final dessa primeira conferência, brote espontaneamente do coração de nós uma gratidão profunda por sermos católicos e por causa da existência da própria Igreja Católica, que nos assegura aquilo que será útil para o céu. Outras instituições podem prover o lazer, o desporto, o entretenimento, mas são coisas que ficam aqui,
que não me acompanharão depois que eu morrer. A única instituição que oferece garantias absolutas que o que ela fala, o que ela faz e o que ela dá permanece é a Igreja Católica, através dos sacramentos, porque os efeitos que os sacramentos produzem não ficam aqui, nos acompanham do lado de lá. Por isso que o batizado de João Batista não poderia conferir nenhum desses movimentos, de maneira alguma. Somente quando Jesus nos configurasse a si. Por isso nós nos tornamos filhos, com F minúsculo, no Filho que é Jesus. Ele é filho por natureza, e eu sou filho de que maneira? Perfeito. Jesus é filho por natureza, nós todos somos por adoção. Por causa do Calvário, por causa da cruz. Eu só poderia receber este máximo benefício porque Jesus enfrentou a cruz, morreu crucificado nela e passou por ela, porque Páscoa significa exatamente passagem. Agora nós vamos analisar brevemente uma profecia que encontra-se no Antigo Testamento, dando continuidade a essa esquematização que nós estamos utilizando e que eu fiz uma pequena síntese, que não vai dar para apresentar nem a metade pelo que eu estou percebendo, só sobre o sacramento do batismo. Então nós vamos agora nos deparar com a profecia magnífica que encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos, a partir do versículo, você pode tomar nota, Ezequiel 36, do versículo 24 até ao versículo número 28. Somente Jesus poderia conferir, Jesus traz o Espírito Santo, e essa vida divina vai crescendo em nós. E apenas para fechar o meu pensamento, que eu acabei não concluindo, peço até perdão, qual é o termômetro que nós devemos utilizar na paróquia para aferir a temperatura da nossa fé? Se as pessoas batizadas e crismadas estão vivendo a fé e se estão fazendo adesão à pessoa de Jesus. É simples. Quantos jovens são crismados no Brasil todos os anos? 8 dias após a celebração do sacramento da crisma, quantos voltam? É isso que eu quero provar para nós. As evidências demonstram que nossas catequeses são ótimas para entretenimento, para diversão, para lazer ou até para farras. Mas não estão colaborando quase nada para a sustentação da fé e da transmissão da fé, porque uma pessoa sobrevive na igreja não quando ela está entupida de entretenimento, mas quando ela tem um armazém cheio de fé. Quando você estiver com câncer na fase terminal, não vai ter mais entretenimento para te distrair, não vai ter passeio nem de carro, nem de avião, nem de helicóptero para você fazer, porque você não tem condição de sair do leito. O justo vive da fé. Nós estamos aqui tocando em coisas graves e em coisas sérias. E como eu respeito vocês e admiro a fé de vocês, eu suplico, não percam a fé. A fé não é um substrato, a fé é essencial para a manutenção de nossa liberdade, inclusive psicológica. Eu só conseguirei resistir neste mundo e em qualquer outro lugar, se eu me alimento da fé, e a fé ela começa no batismo. O grande fermento que Jesus falou nos evangelhos, vós sois luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento na massa. A partir do momento em que nós vivermos a nossa fé com radicalidade, muitas pessoas não gostam da expressão, mas isso significa uma pessoa que tem raiz.
E esta frase está na carta de São Paulo aos Colossenses, que Bento XVI usou para a Jornada Mundial em Madrid, capital da Espanha. Enraizados em Cristo. Traga-me uma pessoa muito boa para trabalhar na pastoral, mas se ela não tem fé, se não tem espiritualidade, se não tem raiz em Cristo, além dela tombar, ainda leva um montão de gente ao redor dela, porque provoca escândalo. É uma pessoa arbitrária, é uma pessoa histérica, é uma pessoa sem fundamento, é uma pessoa em si mesmada. A referência dessa pessoa não é Jesus, é ela, é o esquema dela, é o que ela programou, é o que ela idealizou. E nós sabemos que na igreja quem faz o traçado não somos nós, é outra pessoa. E é em virtude do batismo que nós ganharemos a salvação, não é em virtude das nossas pautas e das nossas preferências, principalmente quando nós optamos por algo que esteja fora das exigências que Ele apresentou para nós. E é por isso que o batismo não é só uma tomada de consciência. Isso é meio perigoso, parece heresia, pelagianismo. Eu tenho que tomar consciência e a partir do momento que eu for um cristão consciente, eu vou tomar... Mas que bobagem! Basta uma leve tentação do encardido, como dizia o Padre Léo, basta apenas uma sujeição suave, leve, a gente já tomba. Cadê toda aquela sua erudição? Cadê toda aquela sua performance? Cadê aquela sua inteligência e sagacidade? Tudo arruinado, porque você sustentava-se em si. Portanto, no início do nosso ser cristão, como nos ensina ainda Bento XVI, não está uma ideia, não está uma boa solução, não está um bom esquema, mas aderir a uma pessoa. E esse relacionamento pessoal é via sacramentos. E o primordial, e o primeiro deles, domingo passado, a contragosto, fui fazer um batizado na minha paróquia, porque na quaresma eu gostaria de não batizar. Eu, na quaresma, gostaria de não batizar. Fiz o batizado. Havia apenas uma pequena. No final veio o momento das fotos, né? Abençoei a criança, beijei a mão da criança e fui cumprimentar aos pais. Parabéns, vocês estão levando sua filha para casa batizada. A mãe olhou para mim e disse: padre, só está faltando eu. A mãe não é batizada, a mãe não é cristã. E na hora da promessa do batismo, credes em Deus Pai, renunciais ao Satanás, ela renuncia. Como se você ainda não é batizada, minha querida? Mas eu não sabia, a pastoral do batismo não me informou, não foi feita a triagem, porque nossas pastorais, quando chega nessa parte, parece que tem uma amnésia. A gente se preocupa com tudo, menos o óbvio. Amiguinha, você é batizada? Na igreja católica? Não estou nem perguntando se você vem à missa do domingo, isso aí já é outro problema. Se você frequenta, se você dá testemunho, se você reza o terço. Não, isso é outro problema gravíssimo. Você é batizada? Mas ela só me disse no final. Aí eu fiquei assim, para não ficar constrangido, eu disse: por que você não aproveitou e se batizou junto com a sua filha? E por que você não é batizada? Aí veio a pergunta, a resposta ingrata. Quando eu era criança, lá em casa, ninguém se preocupou com isso. E por que ela está batizando a filha dela? Por tradição. Não quero julgar o ato, se foi imoral, se está pensando aquelas questões. Que pedis a igreja de Deus? Não quero saber se ela veio pedir a saúde. Eu sei que eu batizei, a criança agora é templo do Espírito Santo, é filha de Deus e membro vivo da igreja. Pronto, acabou. Agora a mãe também precisa. E qual é a grande questão pastoral para nós que somos de pastoral? Essa mulher vai voltar? Essa mulher, já que batizou, será que ela não só vai voltar no dia da primeira comunhão da criança? Para depois se lembrar que ainda não é batizada?
Como é que nós podemos entrar em mais uma quaresma? Como é que nós queremos fazer o caminho quaresmal? Como é que nós pretendemos chegar à Páscoa se as pessoas que estão ao nosso lado não têm ainda nem o batismo? E esta mesma realidade que toca a mim no Rio Grande do Norte também está presente no Mato Grosso do Sul. Também está presente na região norte do Brasil, também na região sudeste. Está presente inclusive na Europa e em todos os continentes. Porque o que nos falta é amor incondicional a Jesus e acreditar de verdade que Ele é o Salvador do mundo e que Ele é Deus. Porque Jesus, com muita frequência, tem se tornado um coleguinha, no máximo um revolucionário, no mínimo um agitador, mas para a grande maioria, não é mais Deus. Um amigo, alguém com quem eu posso contar quando me apertar a vida e for conveniente pedir ajuda a alguém. Mas nós estamos vendo que o batismo, vocês vão sair daqui nesta noite com algumas frases feitas. E uma delas é esta: o batismo é essencial para a salvação. Você tem que dizer essa frase mil vezes. O batismo é essencial para a salvação. É condição para passar dessa para a vida eterna, para receber o prêmio, porque o prêmio não é aqui, a recompensa é póstuma. Enquanto estivermos aqui, qual vai ser o nosso salário? A graça de Deus, a manutenção da fé e a transmissão da fé, porque nós somos colaboradores de Jesus na obra da salvação. E qual é o nosso pagamento? Ele nos oferecer sua amizade. Afinal de contas, para mim, que sou católico, existe prêmio melhor do que eu contar com a amizade dele e que ele está contente e feliz porque eu estou colaborando com ele exatamente que ele chamou, ele requisitou a mim e eu pude corresponder, já que nós estamos no 3º ano vocacional do Brasil, que vocês que são leigos, aqui só tem eu de padre, o padre Jacinto saiu, o padre Fábio está com o Carlo Acutis na live. Eu sou o único clérigo dentro desta igreja agora. Olha a quantidade de leigos, 150. Vocês são maioria, e vocês são a grande maioria na igreja católica, e devem ser grandes amigos de Jesus, e devem fazer toda a diferença. Batizados, vivei o batismo de vocês, para que a ação do Espírito Santo possa realizar-se e através de vocês a graça de Cristo possa se contextualizar em todas as esferas da sociedade organizada, na faculdade, na política, na economia, nas instituições, inclusive nas instituições de poder e de decisão, que vocês possam brilhar como astros no universo. Vejam, eu gosto muito dessa frase da Bíblia: vejam vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus. Porque se a glória estacionar em mim, eu já estou arruinado, porque eu já recebi meu pagamento. Vejam as boas obras que fazemos, porque a obra que eu consigo fazer é fruto da graça que Jesus deu para mim. E é nessa interação, é nessa comunhão, não vou falar parceria, é nessa entrega, é nessa adesão, é nesse ser batizado que eu me torno outro Cristo e eu posso fazer coisas grandes. Onde é que está essa promessa no Evangelho? Onde é que está essa promessa no Evangelho? Naquela palavra que Jesus garantiu: obras maiores do que as minhas, vocês farão. Alguém viu Jesus voando? São José de Copertino voava, por isso que ele é o padroeiro da aviação. Quando ele entrava em êxtase, ele começava a levitar, e muitas pessoas viam São José de Copertino saindo de um lugar e se locomovendo pelos ares até outro lugar. Obras maiores do que as de Jesus nós vemos nos santos. É isso mesmo.
e nós somos convidados a cooperar de maneira autenticamente extraordinária. Já esgotou o tempo? E eu não passei desta parte da primeira folhinha. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só sobre o batismo. Padre Fábio, se ele estiver assistindo lá da sala dele, aí você me perdoe, mas os 7 sacramentos não vão sair dessa vez não. No máximo 2. Aí próximo ano eu volto para continuar o curso. Vamos fazer 15 minutos de intervalo, vocês podem dar uma saidinha, beber uma água, e daqui a pouco nós voltamos, eu faço um fechamento aqui, uma conclusão. Quem já tiver algum questionamento, já vai pegando um pedaço de papel, escreve, e na medida do possível eu vou atender às solicitações que chegarem aqui através de perguntas. A metodologia tem sido essa, eu apresento a doutrina, mas fazendo também um gancho com a pastoral, para que não fique uma coisa nas alturas, que fique uma coisa próxima da realidade de cada um de nós. Façamos agora o nosso intervalo.